meus queridos, estamos de volta com o treinamento de líderes do modelo de discipulado da Galileia. Nós estamos aqui preparando você para fazer a obra de Deus, então vamos em frente. Nos últimos tempos nós temos falado muito sobre a questão da graça de Deus. A gente tem mostrado que Deus é amor, que Deus não quer meter o cajado na cabeça de ninguém, que Deus não quer destruir ninguém, como no Velho Testamento, lá no Antigo Testamento, existiam aquelas maldições, fogo, enxofre, dilúvio, a mulher que vira estátua de sal, essas coisas todas, né? A punição das cidades, as cidades impenitentes, né? Pois bem, a pergunta é: nós cremos na graça, nós cremos no perdão incondicional, nós cremos que Deus tem nos honrado, tem nos abençoado, Jesus morreu por nós, estamos salvos, tudo bem. Mas eu pergunto: existe algum crente que não tenha pecado algum? Pode existir alguém que não tenha pecado algum, seja pastor, seja bispo, seja líder de igreja, membro, beato mesmo, daqueles que vivem dentro da igreja. Existe alguém que não tenha pecado algum? É óbvio que não. Se você tem acompanhado todos os nossos vídeos, você já teve a oportunidade de ler na sua própria Bíblia que isso seria de fato impossível. Existe um versículo que a gente já leu algumas vezes e vamos reler, porque é muito importante que você memorize esse versículo. Tiago capítulo 2, versículo 10. Eu vou ler para vocês. Olha o que está escrito em Tiago capítulo 2, versículo 10. Porquanto quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Bom, isso responde a essa pergunta, não é? Pode existir algum crente que não tenha pecado? Não, não pode. Todos nós pecamos, todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que se nós fizermos tudo direitinho e errarmos um só item da lei, então seremos culpados de termos transgredido a lei integralmente. A lei é muito dura, a lei é muito rígida. Pois bem, a Bíblia então diz que todos pecaram, todos os seres humanos pecaram, inclusive os crentes, os bispos, os pastores, o bispo Henrique, todos nós pecamos, todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Eu não sou melhor do que ninguém, a lei é muito rígida. E a lei diz que se eu fizer tudo direitinho, eu sou uma pessoa consagrada, eu vivo para Deus, vivo no altar do Senhor, mas se eu errar um só itemzinho da lei, então é como se eu tivesse errado a lei integralmente, por completo. Então já viu, por isso que a minha condição é de pecador. E o que a Bíblia diz? Em Romanos 3, 28, também é um versículo muito conhecido nosso, que eu quero ler com vocês, que é bom você arriscar, assinalar aí na sua Bíblia. Diz assim: concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Ou seja, mesmo eu pecando, eu sou justificado se eu creio no Senhor Jesus. É o ladrão da cruz. É ladrão? Roubou a vida inteira, a gente não sabe por quanto tempo ele praticou atos que são contrários à palavra de Deus, praticou seus crimes, mas quando ele creu, o Senhor Jesus disse: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, este versículo de Romanos 3, 28 é importantíssimo que você risque aí na sua vida. Mesmo pecando, você pecou, você é de Jesus, você não vai para o inferno porque você pecou, você não vai perder a tua salvação porque você pecou, senão a tua salvação seria por obras. E Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz que a salvação não é por obras, não pode ser por obras. Nada que você possa fazer vai justificar você dos seus pecados, a não ser a sua fé no Senhor Jesus, que foi o que o ladrão da cruz fez. Você consegue compreender? Bom, mas aí vem aquela pergunta que muitas pessoas fazem quando a gente ensina isso.
As pessoas perguntam: mas bispo, então nós podemos pecar à vontade? Estamos livres para pecar? Sim, porque Gálatas capítulo 5 diz: para a liberdade foi que Cristo me libertou. Opa, agora eu vou pecar, agora eu vou pecar. Estou livre para pecar agora que eu sou de Jesus. Não é assim não, muita calma nessa hora, tá? Eu vou te dar pelo menos 2 motivos bons para você fugir do pecado, tá? Tem um monte de bons motivos, mas eu vou te dar 2. Primeiro, as consequências. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas. Vamos abrir em Gálatas. Gálatas capítulo 6. Deixa eu procurar aqui na minha Bíblia. Gálatas capítulo 6. Diz assim, versículo 7. Gálatas 6, 7. Diz assim: não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isto também colherá. Só isso aqui, meu amigo, já explica tudo que a gente está tentando passar para você. Se você pecar, você não vai perder a sua salvação porque pecou, porque Jesus morreu exatamente para resolver essa questão do pecado e da separação. Você pecou, se arrependeu, puxa vida, eu não devia ter feito isso, Senhor me perdoa. O Senhor perdoa. Ele vai perdoar quantas vezes tiver que perdoar. Alguém um dia foi perguntar a Jesus: Senhor, até quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão? Aí o Senhor Jesus disse: olha, não 7 vezes 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, quantas vezes tiver que perdoar os irmãos, nós vamos perdoar. Se Jesus nos deu esse ensinamento, considerando que somos seres humanos, imagina Ele, o quanto está predisposto a nos perdoar. Quantas vezes você cair, Deus vai te perdoar. Agora, tem um detalhe: todo pecado tem a sua consequência. Davi pecou com Betseba, mas teve a sua família destruída. Por que Deus não livrou Davi daquela desgraça? Teve até incesto na família dele. O filho dele, Absalão, queria matá-lo. Por que Deus, um grande homem de Deus como Davi, e Deus não o livrou dessa dor? Porque Davi precisava colher a semente que ele plantou. Ele matou Urias, ele planejou a morte de Urias, ele adulterou com Betseba, ele teve outros erros, e teve que pagar pelos seus erros. Então, você não perde a sua salvação quando você peca, mas você sofre as consequências desse pecado. Você sair agora, vamos aí, vamos te assaltar agora, você faz um assalto, tudo bem, depois você se arrepende, Deus vai te perdoar. Mas se você for preso, meu amigo, você vai para a cadeia, vai ter que pagar pelo seu crime. Entendeu? Todo pecado tem uma consequência. Então é um bom motivo para você não pecar. Porque quando Adão pecou, foi expulso do paraíso, e aí que começaram todas essas desgraças que nós conhecemos hoje. E tudo que aconteceu lá atrás é o que acontece hoje. Quando você peca, você atrai maldições para a sua vida. Você atrai consequências para a sua vida. Muitos dos sofrimentos que você tem, você está colhendo, na verdade, coisas que você plantou lá atrás. Salvação você recebe, mas consequência do pecado não tem jeito. Por isso é que às vezes você vai orar na igreja, está cheio de gente, você ora, muitos são curados, são abençoados, e outros não. Por quê? Mistérios, talvez tenham que passar por isso, né? Talvez Deus não queira curá-los porque tem uma conta a acertar. A consequência do pecado é inevitável, isso aqui é inevitável. E outro motivo também para você não pecar, para você fugir do pecado, é porque quando você foge do pecado, você está honrando a Deus, né? Você está honrando, é uma maneira de você honrar ao Senhor Jesus Cristo, querendo se tornar cada vez mais semelhante a Jesus e ao próprio Deus. Ora, quando o homem pecou, o que é que foi destruído no homem? A imagem e a semelhança do Altíssimo. Quando você luta contra o pecado, você está demonstrando interesse de restaurar aquilo que o diabo destruiu, que na verdade só será restaurado mesmo pela misericórdia, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo.
Entendeu? A Bíblia diz aqui em 1 Samuel capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, com relação a Eli: aos que me honram, eu honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Então, se você é aquela pessoa que foge do pecado, que se consagra, que procura ter uma vida digna do Evangelho, não com tolices religiosas, essas proibições infundadas, essas coisas, sabe, que tem mais a ver com a palavra do homem do que a palavra de Deus. Essas coisas de você tem que se vestir assim, assado, não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando do coração. A gente está falando de ter um coração no reino, um coração no altar, de ter vontade de honrar a Deus de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Sabe, você foge do pecado não porque vai ser excluído da igreja, não porque o pastor vai te excluir. Você foge do pecado porque você ama a Deus. Você ama e quer honrar a Deus. Entendeu? Então, pecado do cristão: cristão pecou, vai para o inferno porque pecou? Não, senão ele ia para o inferno direto, porque todos pecaram e continuam pecando. A gente peca até com o pensamento. Vê se não tem lógica o que eu estou te ensinando. Eu estou te ensinando o que está na palavra, na Bíblia Sagrada, e é isso que você depois vai ensinar para outras pessoas. Não deixa esses religiosos confundirem a tua cabeça, pelo amor de Deus. Jesus anda muito triste com essa situação. Você tem que aprender o que está na palavra. Cristão pecou, tudo bem, pode sofrer consequências do pecado dele, mas a salvação ele não vai perder, porque senão a salvação seria por obras, e a Bíblia diz claramente que por obras ninguém poderá ser salvo. Nós somos salvos única e exclusivamente pela fé. Que Deus te abençoe. Vejo você no próximo vídeo.